coisa que eu espero que ela seja pra você tão libertadora como foi pra mim. E eu vou começar dizendo o seguinte: tá tudo bem mudar. Tá tudo bem mudar de opinião, tá tudo bem mudar de profissão, tá tudo bem mudar de casa, mudar de ambientes, tá tudo bem mudar de esporte, tá tudo bem mudar de projetos. Gente, tá tudo bem mudar. A gente sofre muito quando a gente vai mudar, porque a gente tem muito enraizado uma história de que a mudança ela é sinônimo de fracasso. Meu Deus, eu tô mudando porque eu não consegui fazer aquilo, eu não consegui dar certo naquilo. E aí você tende a pensar que, meu Deus, se eu estou mudando é porque mais uma vez eu não sou bom o suficiente. Eu tô mudando porque eu sou muito perdido. Eu tô mudando porque eu não sou bom em nada. Eu tô mudando porque eu não termino nada do que eu começo. E aí isso vai virando aquele monte de peso que a gente coloca na nossa mochila e carrega com a gente todos os dias. Só que esse peso nos impede de andar rápido, de fluir, de simplesmente caminhar, de apreciar, de ser leve. Eu vou trazer uma frase que volta e meia eu falo que é balão leve que voa. O que significa? Quanto mais pesos a gente vai carregando, e esses pesos podem ser várias mentiras que a gente acreditou, pode ser traumas que a gente passou, podem ser coisas que falaram sobre nós que a gente não conseguiu superar. Esses pesos, inclusive e principalmente, são também a falta de perdão. É perdão que a gente não liberou porque a gente continua, carregando mágoa de algumas pessoas, inclusive perdão que a gente não deu para nós mesmos porque a gente continua se culpando por coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Acontece que tá tudo bem mudar. A gente inclusive passa a se conhecer muito na mudança. E quando a gente começa a entender que a mudança ela é uma oportunidade sempre para nos mudar, ao invés de ver como um peso, a gente começa a olhar ela como uma oportunidade, como uma nova possibilidade. E eu queria trazer aqui uma nova forma de pensar que inclusive a mudança ela é uma grande possibilidade de descoberta para você conhecer a si mesmo. Então deixa eu trazer um exemplo pessoal real. Eu me formei em administração de empresas e, como muitas pessoas, eu me fiz administração de empresas porque eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia exatamente que faculdade eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria para minha vida, eu não sabia quais eram os meus talentos, eu de verdade achava que eu não era boa em nada, eu não sabia para quem pedir aconselhamento com relação a isso e eu acabei fazendo a administração de empresas, porque o que era o que tinha. Nenhum dos outros cursos eu me via fazendo. Tinha uma coisa que eu tinha uma inclinação para, que era eu sempre gostei de empreendedorismo, sem nem saber entender na época, mas eu admirava muito pessoas que tinham seus próprios negócios, que tinham coragem de mudar, de criar um projeto, de tirar do papel, que tinha a liberdade de poder fazer isso. Na época eu também não compreendia, mas estudei administração de empresas e obviamente você vai indo no curso ali que a vida vai levando, então fiz estágios dentro da área e quando eu fui tentar ser efetivada, eu não fui efetivada, gente, eu não consegui emprego na minha área, eu estava me formando. E foi naquela época que eu tive a oportunidade de começar a empreender e descobrir novas áreas. E para vocês terem uma ideia, durante a minha breve vida, eu tentei várias coisas, tá? Então, eu fiz curso de corretor de imóveis, trabalhei com marketing multinível, trabalhei como vendedora, eu comecei meu próprio negócio, que era um e-commerce de roupas e acessórios femininos, depois eu entrei na área de consultoria de imagem, comecei a atender como consultora de imagem, também fui estudar vitrinismo, mergulhei um pouquinho nessa área e fui me descobrindo com cada uma dessas experiências. Enquanto eu tava vivendo elas, eu não tava achando elas legais. Eu, inclusive, cada vez mais me sentia um fracasso, porque lá tava eu, mais uma vez, não terminando uma coisa que eu começava. Mas mal sabia eu que todas essas experiências, sem exceção, seriam completamente úteis para tudo que eu vivo hoje. Se a gente começar a olhar as experiências que a gente vive realmente como uma oportunidade de desenvolver determinadas características e competências e principalmente fortalecer dons e talentos que temos e também nos ajudar a ver as coisas que a gente não necessariamente é tão boa, que vai nos ajudar a dizer não e conseguir
ser mais seletivo. Se a gente começasse a olhar as possibilidades, oportunidades e a mudança como uma chance de ter novas pistas sobre você e cada vez ter mais clareza, discernimento, sensibilidade sobre o que funciona e o que não funciona, a gente se permitiria se divertir, curtir um pouquinho mais o processo, sem continuar carregando, leva lá, aquela bagagem de pedra, de ressentimento, de frustração, de criticismo, de decepção por tanto tempo, que nos cega de tudo que já temos. E uma grande coisa que eu queria trazer pra você é, meu amor, se você não sabe quais são os seus talentos, deixa eu te contar. Você tem talentos, você tem sim diferenciais e você não tá aqui por um acaso. Talvez você só não esteja olhando por esse olhar. E deixa eu continuar aqui minha história. Depois que eu tive todas essas experiências profissionais no Brasil, eu vim pra Austrália. E aqui eu tive uma outra série de experiências profissionais. Eu fui trabalhar de garçonete, fui trabalhar de bartender, fui trabalhar de vendedora de loja, de cuidadora de cachorros, de mystery shopper. Teve mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Trabalhei em revista de moda também. Então assim, foram tantas coisas nesse período de tempo e o meu sentimento, sem exceção, durante todos era: o que eu tô fazendo na minha vida? Aqui tô eu de volta fazendo mais uma coisa que não é o que eu quero pra mim, enfim. E hoje olhando pra trás eu penso, poxa, eu podia ter aproveitado tanto mais essas experiências, porque nenhuma delas foi desperdiçada. Inclusive, até hoje continua, porque depois eu decidi entrar no mundo digital, foi quando eu comecei a atender como consultora de imagem online, foi quando depois eu tive que mergulhar no meu processo de desenvolvimento pessoal e dali veio um desejo gigantesco de começar a compartilhar isso com mais pessoas também, para que não passassem pelo que eu tinha passado por tanto sofrimento. E as coisas parecem que foram se encaixando, mas elas não teriam se encaixado se eu não tivesse as pecinhas do quebra-cabeça que vieram de todas essas experiências lá de trás. Elas foram lapidando, dando muito mais clareza sobre o que eu faço melhor, o que eu não faço tão bem, onde o meu coração pulsa de verdade e onde não pulsa. Todas as experiências que a gente passa e todas essas mudanças que a gente vive, elas vão lapidando nossas habilidades, elas vão nos preparando, elas vão nos dando mais bagagem, mais conhecimento, mais experiência, mais discernimento. E a grande verdade é que seria tão mais leve se a gente confiasse que as coisas vão se ajeitar, mas a gente tem medo de entregar e a gente vive carregando esse medo, né, e esse sentimento de eu sou um fracasso e as coisas não vão mudar. Hoje, quando eu olho pra trás, eu jamais diria na minha vida que eu estaria gravando vídeos aqui para outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa super reservada, eu não gostava de compartilhar sobre a minha vida, eu não tinha uma boa autoestima, não me sentia confiante, né? Eu não achava que eu tinha algo para agregar de verdade na vida das pessoas, mas hoje eu consegui entender uma coisa e é o que eu quero trazer para você. Todos nós nascemos com talentos, todos nós. Deus já te criou com talentos específicos. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer esses talentos, por quê? Porque eles são naturais. Você não teve que super se esforçar para desenvolver eles. E é tão difícil a gente valorizar, porque a nossa crença também é de que para ter valor eu tenho que ter suado, me lascado, tentado, me desenvolvido e eu tenho que ter trabalhado muito para ter uma coisa que tem valor. E a gente dificilmente valoriza nossos talentos e aptidões natas. Enquanto que tudo que a gente está vivendo, que usufrui, que exerce, que a gente precisa desses talentos e aptidões natas para realizar, é muito mais agradável, torna a nossa vida muito mais leve, porque parece que, meu Deus, eu tô podendo ser eu mesmo, eu tô sendo valorizado pelo que sou eu. Agora, Fê, muito lindo, mas eu não consigo identificar. Então entende comigo. A vida ela dá pistas, ela dá várias pistas para nós. Uma pista muito importante que a gente pode usar para identificar esses talentos e aptidões é inclusive olhar para os seus interesses. Olha para os seus interesses e principalmente muitos que você tinha quando criança. Quando você não tinha a obrigação de
ganhar dinheiro, de ser super aprovado pelo restante do mundo e ter sucesso, o que você amava fazer e fazer naturalmente? Você gostava de desenhar, você gostava de arrumar a cozinha, você gostava de montar e desmontar carrinho, você gostava de fazer quebra-cabeça, você gostava de fazer palavras cruzadas, ou não, você gostava de ficar brincando de cozinhar, ou você gostava de dar aula, ou você gostava de cuidar das bonecas, o que você gostava? Quais eram os interesses naturais seus? Inclusive quando criança, principalmente quando criança, quando ninguém tinha contado que você precisava ou podia fazer aquilo. Era natural seu buscar aquilo. Ali já começa a te dar algumas pistas. E aí a gente vai para a próxima parte. O que são interesses que você tem hoje? Por exemplo, o que são áreas de interesse que queimam seu coração? Quando você vai buscar um vídeo no YouTube, o que você procura? Quando você vai escolher um livro, que tipo de livro você quer ler? Quando você vai conversar com alguém, qual é o assunto que você mais gosta de conversar? Quando você vai em algum lugar, que lugares você gosta de ir? Quando você vai viajar, que tipo de lugar que você de verdade gosta, escolhe viajar? Quando você vai dar um conselho, qual é a base que você usa para buscar esses conselhos? Então a nossa vida ela traz tantas pistas o tempo inteiro, mas muitas vezes a gente não consegue olhar para essas pistas porque a gente foca demais em tudo que a gente ainda não tem, tudo que ainda falta, ou tudo que a gente vê que os outros já têm que eu não tenho. E aí a gente vai diminuindo o nosso valor, ou inclusive deixa de reconhecer o potencial que a gente já tem. Ninguém tem tudo, nós precisamos uns dos outros. Eu tenho alguns dons, bem pouquinhos, eu gosto de falar que olha, eu tenho bem pouquinhos dons, mas o que a gente faz? A gente pega esse dom, que eu falo de brincadeira, nosso superpoder, nossos pequenos dons natos, talentos natos, é nosso superpoder. E aí, o que a gente tem que fazer é colocar um holofote nele. Isso que já é bom, como eu posso deixar ainda melhor? Quais são oportunidades, quais são lugares, quais são projetos, quais são coisas que eu posso fazer, que eu posso exercer esses dons e deixá-los melhor e melhor e melhor e melhor? Como eu posso lapidá-los para que eles sejam cada vez mais incríveis? Porque é algo que você não precisa se esforçar tanto. E já pensou deixar um pouco melhor, ou muito melhor, colocando todo o seu carinho e atenção nele? E em contrapartida, tudo aquilo que falta, amor, não coloca tanta atenção neles ainda. É claro que a gente constantemente vai precisar desenvolver o que a gente não tem, né? Sim, é verdade, inclusive porque muito do que a gente faz na vida, a gente vai ter que fazer o que não está linkado com o nosso talento, o que não está linkado com os nossos dons, o que a gente não gosta, mas vamos ter que fazer. Mas o sentido da nossa vida, ele começa a ficar mais forte quando a gente reconhece esses talentos e a gente se coloca em posições onde a gente pode usá-los muito mais. Afinal de contas, você não está aqui para perder tempo fazendo a vida inteira uma coisa que você odeia ou que é algo que é muito fora da sua real aptidão, interesses, daquilo que flui e queima dentro de você. Mas cabe a nós buscar pistas e lugares onde eu posso desenvolver isso mais e sim, testar coisas novas. Tá tudo bem testar coisas novas, tá tudo bem mudar de ideia, mudar de opinião, tentar novas oportunidades, novos empregos. Nenhum deles vão ser desperdiçados. No meio do caminho eu tenho certeza que você vai começar a descobrir muito sobre você. E isso é libertador. Eu continuo fazendo esse trabalho em mim todo santo dia. Tem muitas coisas que eu ainda não conheço e eu estou procurando ser mais atenta para identificar e reconhecer. E também tem outras coisas que eu estou entendendo. Isso aqui não é o meu forte. Quando eu faço isso, vai tanta energia, vai tanto esforço, eu preciso colocar tanto, até funciona, mas não flui. E no fim, o resultado não atende às expectativas ou ele não compensa o preço que foi pago. A gente só sabe disso fazendo essas descobertas e se permitindo. Gente, vem tudo de uma permissão de desenvolver e colocar esses talentos à disposição. Eu gosto de brincar que, olha, um dos meus talentos e uma das minhas lentes de contato é que eu não consigo conversar com ninguém sem começar a buscar todos os talentos dela. E eu geralmente converso com uma pessoa por 3 segundos, já consigo identificar muito talento, eu já consigo identificar talentos diferenciais, o superpoder dela. E a minha vontade é pegar e falar: cara, você já sabia disso, você tem isso é muito incrível, isso é um grande diferencial. E você conhecia? Cara, que incrível, esse seu talento faz a diferença, a gente precisa de pessoas como esse.
talento. Um outro talento que eu tenho, e eu não tô falando aqui pra me gabar não, é porque eu tive que ir aprendendo a parar de colocar tanto peso no que não eram meus talentos, mas eu tenho uma facilidade de me comunicar sem script. Então, por exemplo, um dos desafios meus, gravar para uma câmera, porque eu sinto que aqui eu não posso errar, eu tenho que falar tudo bonitinho, certinho, e se eu esquecer, e se não fluir. Então, a minha facilidade de comunicação é uma comunicação mais natural, mais fluida, mais orgânica, não é? Então, eu funciono melhor no ao vivo e tudo mais. Tem gente que não é assim. E não é porque aquela pessoa não é boa, é porque ela tem inúmeros outros talentos e muitas vezes conseguir, inclusive, sentar aqui com maestria, gravar para uma câmera. E eu admiro e fico, olha, batendo palma para essas pessoas. Isso não me impede de fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Inclusive tá sendo uma grande experiência que eu tô descobrindo e aprendendo muito e tá me ajudando a desenvolver um pouquinho mais. Eu também tô me permitindo vir e viver essa experiência como uma oportunidade de me desenvolver e não como eu preciso ser perfeita e completamente incrível nessa tarefa. O resumo que eu queria trazer para tudo isso é te encorajar e te impulsionar a olhar com outros olhos para coisas que você já fez e que fizeram a diferença na vida das pessoas. Quais são aqueles elogios que as pessoas geralmente fazem para você? Qual é a marca que você geralmente deixa na vida dos outros? Quais são conselhos que as pessoas geralmente buscam para pedir? São pistas que a gente recebe todo dia que reforçam e que são sutilezas que mostram os talentos que a gente já tem, diferenciais que nós sim já temos. E eu espero que esse vídeo te encoraje e venha como uma luzinha te mostrando que sim, você já tem inúmeros diferenciais. Quantas pessoas aí não amam cuidar de crianças, não adoram cozinhar, não amam cuidar da sua casa com carinho, organizar coisas? Quantas pessoas não gostam de aconselhar? Quantas pessoas não são excelentes ouvintes? Quantas pessoas não são excelentes líderes e gerentes? Quantas pessoas não administram muito bem recursos? Quantas pessoas são mais metódicas e planejadoras? E quantas pessoas não são mais ousadas e são aquelas que vão e dão passos de novos negócios, arriscam no mercado e ali conseguem quebrar alguma grande barreira, uma resistência e trazer novas soluções para o mundo? A gente precisa de todos esses talentos. Ninguém é completamente autossuficiente, a gente precisa de um pouquinho de cada um. E essa é a grande beleza de todos nós. E aí, quando a gente compreende isso, a gente para de querer se comparar e achar que eu só vou ter valor quando eu tiver aquilo que o outro faz melhor do que eu. Amor, olha pro seu super talento e pensa, como eu posso colocar um holofote nele? Será que eu posso fazer melhor Será que eu posso fazer ele melhor? Será que eu posso talvez me oferecer para novas oportunidades onde eu vou colocá-las mais a serviço? Quais são pequenas pistas que talvez antes eu não estava conseguindo enxergar? Fica a pergunta. E é claro, eu já quero que você me conte aqui. Quais são talentos que você identificou? Quais são os superpoderes que chegou a hora de você colocar um holofote em cima? E olha, eu acabei de lembrar de um detalhe. Tem uma passagem eu tô olhando pro lado que eu tô procurando minha Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que fala justamente sobre isso. E eu vou fechar com ela, fica aqui. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Esse dom, esse talento que você tem, foi intencionalmente colocado em você por Deus. E quando a gente os usa para servir, parece que a nossa vida faz mais sentido. Você sente, meu Deus, eu faço a diferença, eu tenho algo de bom. Mas continuando lá, você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar terá a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando a gente entende isso, o que Ele nos encoraja? Você tem o dom de cozinhar? Cozinhe. Você tem o dom de organizar? Organize. Você tem o dom de administrar? Administre. E use esses dons a serviço. Coloque eles a serviço. Ofereça esse dom. Você tem o dom de falar? Fale. Você tem o dom de ouvir? Ouça. Procure oportunidades para exercer esses dons. E você pode ter certeza que em cima deles mais será acrescentado, porque eles vão se lapidando e eles vão ficar melhores e melhores e melhores. E você cada vez mais vai se sentir mais, não necessariamente preenchido, mas você vai entender como, sim,
eu já tenho coisas importantes que já podem ser colocadas a serviço hoje. Então fica aqui essa palavra de encorajamento e reflexão. E como eu tava falando, comenta aqui embaixo qual é o seu dom, seu talento, que você identificou, quais são pequenas pistas que você teve. Lembrando que o dom não precisa ser aquela coisa grandiosa, maravilhosa. Não, pode ser uma simples coisa. Lembrando que precisamos de todos. Comenta aqui pra gente saber. É claro, se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e compartilhe com aquela pessoa especial que você sabe que tem um monte de dom e que talvez ela não reconheça. A gente se vê amanhã. Tchau!